Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre essa reportagem que saiu. A Ambev tem um rombo tributário de 30 bilhões de reais, acusa Serve Brasil. Então, vamos comentar sobre o que está acontecendo aqui com os papéis da Ambev, uma vez que já tivemos ali a Americana sendo afetada por rombos contábil de 20 bi e que totalizaram aí no pedido de recuperação judicial acima de 40 bilhões de reais. Então, será se isso também está acontecendo com a Ambev? É isso que vamos tratar neste vídeo. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia após dia e já somos aí 636 inscritos. Aqui no canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal, que tem por objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo. Então estamos falando aí de 15 a 20 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente aí, a Serve Brasil, ela acusa a Ambev de manobras tributárias e essas manobras totalizam aí um rombo de 30 bilhões. Então, vamos ler aqui a reportagem, onde a Associação Brasileira das Indústrias de Cerveja, que é a Serve Brasil, denunciou que a Ambev supostamente tem um rombo de 30 bilhões de reais ocasionados aí por manobras tributárias. A informação é da coluna Radar Econômico da revista Veja. Se a denúncia confirmar o desfalque contábil, outra empresa que tem como acionistas majoritários Jorge Paulo Lemann, que é o famoso trio Jorge Paulo Lemann, Marcel e Carlos Alberto, estaria envolvida em um escândalo financeiro, já que a Lojas Americanas, aqui, a empresa deles, também gerida pelo trio, entrou em recuperação judicial após, em janeiro, anunciar um rombo de 20 bilhões de dívidas, que somam 41,2 bilhões de compromissos com 8 mil credores. Diferente da Americanas, no entanto, que tem dívidas com bancos e credores, o rombo da Ambev seria oriundo de pendências de impostos federais, estaduais e municipais. A Serve Brasil acusa a gigante brasileira do setor de bebidas de inflacionar preços de componentes necessários à produção de refrigerantes. Então, basicamente, aqui estamos falando de obras-primas que são isentas ali de impostos, que são passíveis aqui de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Continuando aqui a matéria, de acordo com o diretor-geral da Serve Brasil, Paulo Petroni, em entrevista à Veja, desde 2017, relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados aqui, refrigerantes, na Zona Franca de Manaus. Após a divulgação da denúncia, as ações da Ambev na bolsa caíram cerca de 4%. Então, basicamente aqui, houve essa denúncia. Então, nada oficial, basicamente aqui é uma narrativa sendo jogada para a mídia. E existe processos, sim, tributários correndo aqui dentro envolvendo aqui a empresa, dentro da Receita Federal, mas isso aqui é um fato bastante antigo. Então, todas as empresas, grandes indústrias brasileiras, elas têm esses problemas tributários. Então, basicamente, o que não está ali na lei é permitido ali você fazer. Então, outro ponto interessante aqui que você vai ver é a resposta da Ambev, que rebate aqui as acusações da Serve Brasil sobre esse rombo de 30 bilhões e a gente também vamos estar acompanhando. Então, em resposta às especulações sobre supostas inconsistências contábeis da Ambev, a cervejaria afirma que as acusações da Associação Brasileira de Indústria de Cerveja, e aqui abre aspas, não tem qualquer embasamento, fecha aspas, em nota enviada ao Money Times. A Serve Brasil apontou um possível rombo de 30 bilhões de reais na empresa que tem participação indireta dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel, que é o trio, né, e Carlos Sicupira. Também é acionista de referência da Lojas Americanas. Tais inconsistências seriam decorrentes aí de manobras fiscais realizadas pela Ambev na produção de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Na nota, a companhia esclarece que calcula todos os créditos tributários estritamente com base na lei e que está entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil. Então, basicamente aqui, esse aqui resume muita coisa e jogam, praticamente refuta a narrativa. Então, aqui é um jogo de narrativa nesse primeiro momento, onde a Serve Brasil ela fala que as pequenas empresas ali de cervejaria, indústria de cerveja, estariam sendo prejudicadas por essas gigantes, que basicamente aqui tem um monopólio dentro do país, a maior cervejaria do mundo, aí, uma das maiores do mundo, e estaria se beneficiando dessas isenções fiscais na Zona Franca de Manaus, e estaria inflacionando esses produtos de matéria-prima, justamente para ter maiores lucros ali, contabilmente falando. Então, o que é que a empresa ela rebate? Dito isso, que ela é uma das 5 maiores empresas que pagam imposto no país. Então,
basicamente aqui a Ambev está falando que a empresa ela paga imposto pra caralho. Não tem outra palavra que resuma isso. Então, empresa, uma das 5 maiores empresas que paga imposto no país, sendo que ela já assumiu ali até o topo e sendo a número 1 no pódio que paga mais imposto no país em um passado não tão distante. Abre aspas, nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário, diz a nota. Então, basicamente é isso, pessoal, que a empresa ela se manifesta e as casas de análise já se posicionaram e achei interessante mencionar essa análise aqui do BTG Pactual, porque sabemos que o BTG Pactual está travando aí uma guerra judiciária contra a Americanas, onde reteve ali boa parte do seu patrimônio da lojas Americanas e a Americanas conseguiu recorrer e aí tá esse embate aí do Banco BTG Pactual junto com a Americanas, que é basicamente ali dos sócios majoritários do trio Jorge Paulo Lema, Massal e o outro eu esqueci no momento. Então, basicamente, a gente vai ver então a opinião de um banco que está muito afetado com o rombo já registrado ali pelas lojas Americanas e mais um rombo aqui, possível rombo, que poderia estar afetando aqui uma empresa desses trio de empresários que também o BTG vai estar avaliando. E basicamente o que é que ele diz? Para o BTG Pactual, esse caso em particular está sendo muito exagerado. Então, segundo os analistas do banco, os maiores riscos para os lucros da Ambev decorrem de uma reforma tributária que possa eliminar os incentivos fiscais associados ao pagamento de proventos da companhia. Então, basicamente, o BTG aqui fala que não é mais aqui uma guerra de narrativas que está acontecendo aqui. E não tem, se a gente for ver aqui, não tem muito o que acrescentar, sendo que isso aqui já é uma notícia muito velha. E eles continuam. A discussão em torno do pagamento de tributos da cervejaria da Zona Franca de Manaus é uma notícia velha e retoma a discussão sobre a cobrança de imposto, no caso aqui o IPI, sobre a produção de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Então, basicamente é isso que aconteceu. Basicamente só especulações aqui sendo realizadas e que fizeram aí as cotações da Ambev cair. O que a gente vai observar é que se tornou aqui atrativa nesses pontos. Então a gente observa aqui no gráfico aqui máximo que desde 2013, desde seu IPO ali, a gente vê aqui as cotações a R$17, R$16, chegando ao topo aqui de R$23,25. E aí, crise aqui nos anos de pandemia, a gente viu que chegou aos patamares de R$11,11. Essas foram as mínimas das cotações observadas aqui pelo papel da Ambev. E aí o que a gente observou? Uma recuperação muito forte, que chegou aos patamares aí de 70% de apreciação, onde chegou aos patamares de R$19 aqui suas cotações. E após isso, o que a gente vai perceber é que houve uma queda desde então, desde sua recuperação ali, o topo da sua recuperação, onde essa queda já acumula até então 32% de queda. E se a gente traçarmos aqui uma linha, a gente vê que pode estar aqui em um bom momento para se entrar no papel. E é isso que a gente vai estar avaliando então alguns fundamentos. Então, enquanto a notícia corre, e vamos aqui lembrar que são 30 bilhões de reais que pode estar tendo de rombo aqui contábil, então o que é que a gente vai observar alguns fundamentos? O primeiro fundamento que a gente vai observar da empresa é que ela paga um bom payout. Então ela paga um payout às vezes até de maior do que 100%, e as empresas conseguem fazer isso porque tem uma quantidade de dinheiro muito grande disponível no seu caixa. Então, com os altos lucros, mais uma porcentagem do caixa, você consegue pagar acima de 100% de payout. Então, payout muito alto aí, se a gente for observar a quantidade de dividendos que é paga nos últimos tempos, vai ficar próximo aí de 80% de payout. E aí, um ponto que eu gostaria de mencionar para vocês é que a empresa possui uma dívida muito equilibrada. Então, estamos falando de uma dívida aqui próximo de 3 bilhões de reais, com disponibilidade de 19 bi. Então, praticamente aqui a empresa não deve absolutamente nada. Se você observar, então, de disponibilidade líquida, ou seja, dívida líquida aqui é negativa de 16 bilhões de reais. Se você cortar isso aqui, estamos falando aqui de 16 bilhões de reais livres que a empresa possui. Então, olha que ponto interessante. Se acontecer de fato esses 30 bilhões de reais, vamos supor que a justiça brasileira comece a investigar e condene a Ambev por isso, o que vai acontecer é que mais da metade desse valor já é quitado da dívida. Outro ponto interessante, se mais da metade da dívida já é quitada, estamos falando então de resto aqui 15 bilhões de reais,
de dívida, e compararmos aqui ao seu valor patrimonial, que é de 90 bilhões de reais, ainda assim seria uma dívida bastante controlada. Outro ponto interessante, na média está igual aqui de 80%, sobre aqui os papéis aqui do direito para o sócio minoritário. Se a gente for observar aqui um ponto interessante, é que a empresa gera bastante lucro. Então, se você observar aqui o lucro da empresa nos últimos 10 anos, você vai observar que ela lucrou, na média, acima de 12 bilhões de reais. Teve alguns pontos aqui, quedas nos seus lucros, mas foram pontuais. Então, imagine uma empresa que deve 30 bi, que metade desse valor já se foi, restou 15 bilhões, e ela lucra acima de 12 bi. Então, no máximo, aqui em 2 anos, ela consegue já pagar essa dívida. Basta ela aqui suspender o pagamento de dividendos por 2 anos, e em 2 anos ela consegue já quitar todo esse rombo. Então, é uma empresa com forte fluxo de caixa. Então, se isso de fato acontecer, as cotações despencarem, o que vai acontecer é que ela vai ser uma ótima oportunidade para quem está buscando empresas boas, baratas, que pagam bom dividendo. Então, estamos falando de uma empresa que paga, que tem um payout até acima de 100%. Então, elas têm um payout muito alto. E, além disso, ela gera bastante lucro. Se a gente for observar que a sua rentabilidade ela está de 14,5% atualmente, sendo que na média foi de 22% e ela vem caindo aqui ano após ano. Acredito que essa rentabilidade dela possa voltar aos patamares aqui de 22%. Então, normalizando aqui, 20% de rentabilidade na média aqui que a empresa consegue ser rentável. Outro ponto interessante é que o seu valor patrimonial ela cresce ano após ano. Então, mais um ponto positivo aí para a empresa. E, se a gente observar, na média, o mercado esteve disposto a negociar 24 vezes aqui os seus lucros. E, neste momento, está negociando a 15 vezes o seu lucro. Um ponto interessante é que, se a gente for bastante conservador e traçarmos aqui uma linha, a gente vai colocar aqui uma média para o seu cálculo de valuation final de 20 vezes aqui, então, o preço sobre seus lucros. Então, vamos considerar 20 vezes aqui o seu PL. Outro ponto interessante, preço sobre o seu valor patrimonial. A gente observa que vem caindo forte nesses últimos anos e chegando aos patamares aqui de 2,3, sendo que na média o mercado esteve disposto a negociar 5,5 vezes o seu valor patrimonial. Então pode indicar que a empresa está assim muito barata. Porém, mais uma vez sendo bastante conservador, vamos utilizar aqui até 3 vezes o seu valor patrimonial que o mercado está disposto a pagar, bem abaixo da sua média. E voltando aqui então, a gente vai então calcular esse preço intrínseco. Então, preço intrínseco aqui calculado, a gente tem aqui de R$ 16,89, aplicando uma taxa de desconto de 10%, preço final aqui intrínseco de R$ 15,20, comparando aqui com a cotação atual, temos uma margem de segurança de 16%. A empresa neste momento está barata, não tão atrativa dentro da minha regra, que é investir em empresas de setores perenes, com alto lucro, com margem de segurança mínima de 30%. Então, se esses preços continuarem caindo aqui, despencarem para R$11, por exemplo, já começa a ficar muito atrativo, já entra dentro da minha regra, e se despencarem para R$10, aí começa a ficar muito interessante a brincadeira. Então, tudo é questão de preço. Se, de fato, daqui 2 anos, a Ambev ser acusada desses 30 bilhões de reais, diferentemente aqui da Americanas, que não tem fluxo de caixa forte, não consegue pagar suas dívidas de 20 bi, a Ambev consegue pagar tranquilamente esses 30 bilhões aqui de rombo e basicamente será afetada aí seus lucros pontualmente durante 1, 2, no máximo 3 anos. Então, esses anos provavelmente as cotações irão cair 40%, 50%. E vai ser a hora aqui de um investidor hold de observar essa oportunidade e entrar. Contando então que as cotações aos patamares de R$ 13,11, que é as cotações atuais, elas despenquem aqui 40%, chegando então aqui a próximo de R$ 8, então vamos colocar, a gente está falando aqui de uma margem de segurança de 90%. Então é assim que um holder ele encontra uma empresa que está atrativa no momento. Você deixa no radar uma empresa de um setor perene, que tem lucros recorrentes e crescentes, que paga bom dividendo, que tem bom fluxo de caixa, que tem histórico de recorrência nos seus lucros, que tem um payout bastante elevado e favorável, e quando ela se está cara, como já houve em momentos passados, e ela sempre esteve muito cara, sendo negociada na média 20 vezes o seu lucro, então é uma empresa que o mercado precifica ela muito além dos seus lucros, a gente vai observar
que o preço não vai ser tão atrativo como era na época de R$15, R$18. Porém, se isso acontecer, a gente vai estar falando aí de uma empresa que chegará a R$8 de cotação e apresentará margem de segurança de 90%. Então, vai ter muito holder aí entrando na empresa quando ela se apresentar muito atrativa. Então, vai ficar aqui no meu radar com 16% de margem de segurança atual e vou ficar aqui esperando uma possível queda ou dos sardinhas aí venderem suas posições para fazer o papel ainda cair ainda mais e sendo apenas uma especulação aí de narrativas entre essas concorrentes de cervejarias menores. Se a gente for observar outro indicador interessante, você vai ver que neste momento as cotações elas estão muito abaixo dos seus lucros e até muito abaixo do seu histórico de cotações. Então a gente está falando aí de uma empresa que tem seus lucros acima de 12 bilhões de reais, onde suas cotações eram para estar próxima aqui de R$22, acima de R$20, e as cotações estão abaixo de R$14. Então esse indicador mostra o quanto está largado aqui cotações versus lucro e fazendo com que a Ambev neste momento possa sim estar muito atrativa. Então, para você que quer ter a empresa para o longo prazo, neste momento, quem tem uma estratégia que possua margem de segurança apenas acima de 10%, a empresa já se mostra atrativa. Porém, eu sou fiel à minha estratégia de investimento. Se não houver 30% de margem de segurança mínima, eu fico longe aqui da empresa esperando que ela então possua essa margem de segurança para que eu comece a aportar. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.